Olá, está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos refletir sobre a malária. A cada 30 segundos, uma criança morre em áreas endêmicas por causa da malária. A malária é considerada um problema grave de saúde pública no nosso país. De acordo com o relatório anual do Programa Global contra a Malária, publicado pela OMS, em 2020, Moçambique encontra-se na 4ª posição na lista das nações africanas com mais casos de malária. O país registrou em 2019 9 milhões de casos. No relatório, onde a OMS analisou os últimos 20 anos de luta contra a malária, consta que dos 215 milhões de casos e 384 mil mortes, as nações africanas são responsáveis por 94% das mortes por malária a nível global. Dados do Ministério da Saúde indicam que houve uma ligeira redução do número de casos de malária no país no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o igual período do ano passado. Neste ano, houve um registro de 2.652.604 casos, em comparação com 3.558.853 do ano de 2020. Casos de malária complicada e que foram internados. Em 2021, foram registrados 12.839 casos, em comparação com os 19.957 do igual período do ano passado. Óbitos por malária nos hospitais foram registrados neste ano, 134 óbitos, em comparação com os 193 do ano passado. Quando não tratada e identificada rapidamente, a malária pode causar graves complicações e sequelas para a nossa saúde. Vamos a seguir acompanhar o depoimento da professora Ana Munjane, a partir da cidade da Beira. Ela desenvolveu deficiência auditiva por conta de uma malária. Eu chamo-me Ana Munjane. Nasci, cresci bem. Aos 20 anos de idade, contraí a deficiência auditiva. Foi uma situação um pouco difícil, porque antes ouvia, mas fiquei doente. Quando fiquei doente, diagnóstico foi malária. Então segui o tratamento normal da malária. Mas continuou com sequelas, porque depois do tratamento viram que tinha problemas de audição. Mas o diagnóstico não foi rápido, porque primeiro tinha zumbido nos ouvidos. Com aquele zumbido de ouvido, não sabiam entender o que era. Então volto para o hospital para fazer exame audiométrico. Ficaram que tinha perda de audição. Quanto a sintomas que apresentava antes do diagnóstico da malária, estava normalmente bem. Só que de repente senti dor de cabeça, febre. Fizeram análise da malária. Durante o tratamento, tive complicações porque, primeiro, tomei cloroquina. Mas como a malária é resistente, deram-me outra medicação, que era a quinina. Então, depois da quinina, comecei com esse problema de zumbido nos ouvidos. Os desafios que encontrei durante a deficiência foram vários, porque sentia-me discriminada na sociedade. Eu não podia comunicar com outras pessoas ouvintes, porque os ouvintes não sabiam a minha língua de sinais. Mas também eu tinha dificuldade de como comunicar com a língua de sinais. O momento mais que marcou a minha vida depois de perca da audição foi quando me ingressei na escola especial. Eu me senti inclusa na sociedade, porque já podia comunicar com outras pessoas com deficiência ou sem deficiência, através de envolvimento de intérprete. Claro que os meus familiares foram mentores para a melhoria da minha deficiência,
porque eles queriam que eu fosse inclusa na sociedade. Eles me motivaram sempre para que eu fosse uma pessoa melhor. Tenho uma mensagem para as pessoas que talvez sofrem de igual situação como minha. Endereçar esforço para eles, porque uma pessoa, para estar inclusa na sociedade, precisa o quê? De ter autoestima. A pessoa precisa mostrar envolvimento, ter espírito de vontade. Não sozinha a pessoa não pode se discriminar, mas tem que mostrar motivação às pessoas do que eu quero ser, o que eu sou, o que pretendo ser. Então as pessoas podem ajudar a pessoa a ultrapassar alguma dificuldade. Agora, se a pessoa por si mesma se discrimina, então dificilmente pode ir avante. Hoje estamos a refletir sobre uma doença que é considerada um problema grave de saúde pública no nosso país, a malária. E porque o nosso governo, o governo moçambicano, conta com a ajuda do governo americano nesta luta para combater a malária, hoje a nossa conversa vai ser com o senhor embaixador dos Estados Unidos da América no nosso país, em Moçambique, o senhor Dennis Hearn. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Muito obrigado, Mercia. É um prazer estar contigo aqui no programa hoje. Certo. Dr. Dennis Hearn, a malária é uma doença que pode se prevenir e que tem cura, mas ainda assim é uma doença que mata muitas pessoas. Que reflexão é que pode fazer em torno da malária neste dia, que é o Dia Mundial de Luta contra a Malária? Sim, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre esse assunto. É um assunto que me interessa já há muitos anos e eu fico com muito orgulho do progresso que fizemos juntos com os moçambicanos nessa área nos últimos anos. Nas últimas 2 décadas, fizemos grandes progressos nessa luta ao nível mundial e especialmente aqui em Moçambique. Estima-se que quase 7 milhões de vidas tenham sido salvos e mais de 1.000 milhões de casos de malária tenham sido prevenidos. Assim, sendo nesse Dia Mundial da Malária, em que marcamos sucessos na luta contra a malária, destacamos a responsabilidade que todos temos de acabar com a malária. Muito bem. Sabemos que o governo americano tem apoiado Moçambique e muitos outros países nesta luta contra a malária, e a saúde é uma das áreas prioritárias, tanto é que através da sua agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o governo americano tem dado este apoio. Qual é o posicionamento dos Estados Unidos no combate à malária em Moçambique? Pois bem, o governo americano apoia os esforços de luta contra a malária em Moçambique desde 2007, através da iniciativa do presidente dos Estados Unidos contra a malária, que chamamos pelo acrônimo PMI. Desde 2007, o governo americano investiu quase 360 milhões de dólares a ajudar Moçambique a reduzir a mortalidade infantil em 37%. Também ajudamos a aumentar o uso das redes mosquiteiras em crianças menores de 5 anos de idade. Acrescentou de 7% em 2007 por 73% em 2018, um aumento de 10 vezes. Trabalhamos em estreita colaboração sempre sob a liderança do Ministério da Saúde. Coordenamos o nosso apoio com outros parceiros que apoiam a luta contra a malária em Moçambique, tais como o Fundo Global, doadores bilaterais e as agências das Nações Unidas. As atividades apoiadas pela PMI respondem às prioridades identificadas no Plano Estratégico de Controlo da Malária em Moçambique. E apesar dos progressos assim que é registrados nos últimos anos, a malária continua a privar particularmente as comunidades mais vulneráveis de alcançarem o seu potencial humano. Que atividades é que estão a ser desenvolvidas pelo governo americano junto ao governo moçambicano nesta luta contra a malária? Bem, Mercia, uma das prioridades do PMI
e do governo de Moçambique também, é garantir que as populações mais carenciadas recebem serviços adequados. Assim, o PME apoia a produção de kits contendo testes e tratamentos de malária. Estes kits são distribuídos por agentes polivalentes alimentares em todas as províncias do país. Esses agentes cobrem as populações mais carenciadas ao nível da comunidade, garantindo o acesso a serviços básicos de saúde. Para além disso, a PMI apoia anualmente a implementação de campanhas de pulverização em zonas rurais. Hoje estou praticando a pronúncia de pulverização. O Ministério de Saúde, com apoio do Fundo Global, tem realizado campanhas de distribuição de redes mosquiteiras em todo o país, com enfoque nas zonas rurais. Bom, o senhor embaixador referiu que a malária é uma das principais causas de mortalidade infantil no nosso país e na gravidez esta doença coloca em perigo a saúde da mãe e também do bebê. Que recomendações é que deixa para todos os pais, mães, encarregados de educação e cuidadores que neste momento estão a assistir o nosso programa? Bem, de fato, a malária é mais grave em crianças menores de 5 anos e em mulheres grávidas. Daí que muitas das intervenções são prioritárias para esses grupos. Todos nós temos uma grande responsabilidade no combate à malária e devemos ser proativos na utilização de medidas de prevenção e tratamento da doença. Como pai, eu também acho que é muito importante de todos nós assumir essas responsabilidades, mas muitas vezes são em etapas simples para a prevenção. Por exemplo, sempre dormir por baixo de uma rede mosquiteira. Se estiver numa área onde se realiza a pulverização, chame uma equipe para pulverizar a sua casa. Se um membro da sua família tiver febre ou outro sintoma de malária, leve imediatamente para a unidade sanitária ou agente polivalente mais próximo. Isso é crucial para todos, mas especialmente para mães gestantes. Muito bem, senhor embaixador, estamos a chegar ao fim desta conversa, mas antes gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para todos que assistem o nosso programa neste momento. Bom, muito bem, mais uma vez, muito obrigado. O governo dos Estados Unidos continua a ser um parceiro pleno em Moçambique na luta contra a malária. Juntos, o nosso trabalho tem sido um enorme êxito na redução da mortalidade devido à malária. Atualmente, pesquisadores, médicos, decisores políticos e cidadãos comuns estão a desenvolver ferramentas inovadoras para combater a malária. Através da nossa parceria e inovação contínuos, podemos ver um fim à malária durante o nosso presente. E lembre sempre, nessa luta, como tantos outros, estamos juntos. Muito bem, muito obrigada, senhor embaixador, pela sua disponibilidade e colaboração com o nosso programa e também por nos ter recebido para esta entrevista, pois nós queremos transmitir a informação para os nossos telespectadores. Esperamos contar com a sua presença nos próximos programas. Seria um grande prazer, sempre bem-vindo aqui na residência e na nossa embaixada e vamos continuar trabalhando juntos. Obrigado. Muito obrigada. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já com mais informações para si. Não saia daí.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a refletir em torno da malária, uma doença que é considerada um problema grave de saúde pública no nosso país. A malária é uma doença que tem cura e se pode prevenir, mas ainda mata muita gente, e principalmente crianças e mulheres grávidas. Portanto, confira na reportagem a seguir a importância da consulta pré-natal para o diagnóstico e tratamento de malária. Senhora Rosa Augusto, pode entrar, se faz favor. Eu sou Rosa Augusto Ajuda, estou assistente de Costa de Sol Pescador, estou aqui no Hospital de Saúde de Pescador, estou a fazer consulta de gravidez. Sou Isara Bonomar Malide, faço as consultas no Hospital Pescador. A primeira gravidez correu bem o meu parto, depois a terceira, de parto, o bebê faleceu, depois essa que é a quarta, ainda estou à espera. Quando chego aqui, enfermeira, primeiro meditação, depois tem que subir na cama para medir se o bebê está a brincar bem, depois vou pesar e depois me dá o comprimido para eu beber, para eu tomar. Depois disse que tem que, durante por dia, tem que beber 1,5 litro de água para o bebê conseguir movimentar bem. As senhoras, elas aparecem, primeiro dia para a abertura da ficha pré-natal. Primeiro, nós damos a palestra. A palestra é informativa. Então, nessa palestra, nós falamos de alguns sinais de perigo, não é? E durante a entrevista, que é a anamnese, nós procuramos saber se ela tem febres, para além dos resultados que nós obtivemos durante o exame físico, que é a medição de tensão, temperatura corporal. Então, elas são oferecidas o tratamento intermitente presuntivo, que é o Fansidar. Agora estou a seguir com a orientação da enfermeira que nos dá. Agora estou a cuidar bem dessa gravidez para não acontecer antes. Tem que vir ao hospital para apanhar medicamento e se não tem rede em casa, vamos dar rede para conseguir cobrir quando dormir à noite, para não apanhar doença de malária. Bom, a seguir vamos saber e compreender um pouco mais sobre a malária, sabendo quais são os seus sintomas, causas, tratamento e o diagnóstico feito na unidade sanitária. A malária é uma doença que se pode prevenir e tem cura. Contudo, a malária mata cerca de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. E hoje, para refletir sobre este assunto, vamos conversar com a doutora Márcia Quinica, é médica de clínica geral e está afeta ao Serviço Provincial de Saúde na província de Maputo, mais concretamente no programa da malária. Olá e seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia. Olá, telespectadores. Muito obrigada pelo convite. Vamos realmente fazer esta reflexão em relação àquilo que tem sido os avanços para o programa da malária ao longo dos anos. Muito bem, doutora. 25 de abril é marcado pela celebração a nível mundial do Dia de Combate a esta doença que é a malária. O que é que nos pode dizer em relação a esta data? Realmente, esta doença é uma preocupação. É uma doença que constitui um problema de saúde pública e o programa da malária tem trabalhado muito em relação ao combate a esta doença. E anualmente o programa comemora o Dia Mundial de Luta contra a Malária e é o dia em que nós temos que parar e fazer uma reflexão em relação a tudo que tem sido o nosso envolvimento para a eliminação da malária.
sabemos que há muitos países que conseguiram eliminar a malária e nós, como programa da malária em Moçambique, também almejamos esta eliminação. Não é nosso desejo que a malária continue a matar. Temos trabalhado bastante no sentido de eliminar esta doença. Como o próprio lema já diz, este ano, o lema do Dia Mundial da Luta contra a Malária é Zero Malária, estabeleça o limite na luta contra a malária. Este lema nos chama a uma reflexão em relação a tudo que cada um de nós tem feito naquilo que são as nossas atitudes para a eliminação da malária. Isto significa que a eliminação da malária não tem que partir só do Ministério da Saúde. Tem que partir de cada um de nós, onde estiver, na sua casa, na sua comunidade, tem que ter alguma atitude para que consigamos eliminar a malária. Certo. A malária é uma doença infecciosa, parasitária, febril e aguda. Que sinais e sintomas é que alguém que tem a malária pode apresentar e nos fazer suspeitar e logo correr a uma unidade sanitária? Okay. Em primeiro lugar, temos a febre. A febre é o principal sintoma para uma pessoa que tenha malária. Portanto, logo que a pessoa sentir aquecimento do corpo, tem que correr para uma unidade sanitária. E lá encontra os profissionais de saúde que estão aptos para fazer o diagnóstico. Eles fazem o teste rápido, bem como também o hematozoário, que é o teste da lâmina, que é para detectar a infecção pela malária. E daí faz-se o diagnóstico e, consoante o diagnóstico que o clínico faz, pode dar o tratamento. Bom, encontramos-nos num momento em que o mundo inteiro trava esta batalha contra a Covid-19 e com o novo normal, muitas pessoas, muitos pacientes têm o receio de ir ao hospital e aproximar a uma unidade sanitária porque o hospital é tido como um local de alto risco para a infecção pelo novo coronavírus. Que recomendações é que a doutora deixa para todos os telespectadores que nos acompanham neste momento e que têm algum receio de ir ao hospital e ser diagnosticado e iniciar o tratamento de qualquer que seja a doença, incluindo a malária? Ok. Inicialmente, quando tivemos os primeiros casos de Covid-19, foi decretado o primeiro estado de emergência. Realmente tivemos muitos pacientes a faltarem às unidades sanitárias, mesmo com sinais e sintomas, que esses sinais e sintomas foram tidos como graves quando os pacientes se fizeram às unidades sanitárias, por conta deste medo que os pacientes tinham de aproximar a unidade sanitária. Portanto, atualmente, já notamos que os pacientes começam a fluir cada vez mais às unidades sanitárias. Isto é bom. Este medo não era só dos pacientes, era também dos profissionais de saúde, que muitas vezes os pacientes podiam até chegar à unidade sanitária, mas podiam não se beneficiar da testagem para a malária, porque já apresentavam aqueles sinais característicos tidos como da Covid-19 e eram canalizados para tratamento para a Covid-19 e nesse, entretanto, a malária ficava de lado. Mas com base na sensibilização que o programa tem feito na comunidade, está certo que houve limitação das palestras que abrangem a maioria da população, mas aquelas palestras da unidade sanitária que nós proferimos diariamente, a nossa mensagem é que os pacientes não deixem de ir à unidade sanitária, porque todas as unidades sanitárias estão abertas, os testes da malária estão lá e todos os pacientes que apresentam sinais e sintomas devem ser testados nas unidades sanitárias. E nós temos cada vez mais expandido essa mensagem no sentido de os pacientes afluírem cada vez mais à unidade sanitária.
como bem disse, a Covid-19 é o novo normal e não podemos deixar que afete as outras doenças. Quando a pessoa tem sintomas que são da malária, que são esses que eu disse, a febre, o mal-estar, não pode deixar de ir à unidade sanitária. E o que caracteriza uma malária grave? Porque a doutora fez menção que os pacientes atualmente aproximam a unidade sanitária enquanto já apresentam sintomas graves da malária. Ok. Os sinais e sintomas da malária grave, podemos aqui dividir em grave e não grave, ou seja, malária complicada e não complicada. Na malária não complicada, podemos ter como sintomas a febre, que é o principal, eu já havia feito menção, o mal-estar, as náuseas, os vômitos. E podemos ter aqueles sintomas que são graves, que se fazem sentir principalmente nas crianças, que são as convulsões. A criança pode apresentar-se com convulsões, de tanto que ela permaneceu com a febre, pode evoluir para as convulsões. E este paciente pode se apresentar mesmo com um estado de desfalecimento ou pode se apresentar em coma. Estes são os sintomas de gravidade. Muito bem. Muitas vezes, a nível individual, nós não damos a devida atenção ao tratamento e até ao controlo da malária. E é uma atitude que pode trazer prejuízos para a nossa saúde. Quais são as sequelas que uma malária maltratada ou uma malária complicada pode trazer para a nossa saúde? Ok. Uma malária complicada pode evoluir para, por exemplo, nas crianças, que são o maior grupo que apresenta estes sintomas de gravidade, porque a criança muitas vezes não se queixa. Aparece com choro, a mãe pensa que não é nada, vai passar, vem uma febrinha, dá um paracetamol, trata, a criança melhora, dia seguinte volta a ter febre. Estes dias todos a criança está a piorar. No entanto, pode evoluir para as convulsões e daí pode evoluir para coma. E, mais gravemente, pode evoluir para a morte. E nesse desenrolar todo da doença, a criança pode também ficar com as sequelas. Se a criança permanece com convulsões durante muito tempo, esta criança depois pode evoluir com um atraso do desenvolvimento psicomotor, devido à lesão dos neurônios nesse período em que a criança teve as referidas convulsões. Certo. E apesar dos avanços que temos notado, que estão a ser feitos não só a nível nacional, mas mundial sobre esta doença, a malária continua significativamente a matar, a causar a morbidade. Qual é o impacto desta doença para as populações mais vulneráveis? Na população mais vulnerável, temos o problema da desnutrição. A maior parte da população vulnerável tem aquilo que são os produtos, eles produzem, mas muitos destes produtos são para venda e não para o consumo. Então, eles consomem muito pouco daquilo que realmente tem o valor nutritivo e logo tem uma imunidade que não lhes garante suportar causas ou doenças com alguma gravidade. Então, estas populações, quando contraem a malária facilmente dissemina-se e evolui para formas graves, por um lado. Por outro lado, estas populações residem em áreas muito recônditas, em que estão muito distantes das unidades sanitárias. Então, o tempo em que elas levam para sair da sua residência para uma unidade sanitária é crucial. Pode evoluir para a gravidade só pelo tempo em que elas levam. E, por outro lado ainda, o que acontece é que muitas das vezes estas populações recorrem mais à medicina tradicional. Só depois que a medicina tradicional esgota é que encaminham o paciente para a unidade sanitária. E este paciente, quando nos aparece a unidade sanitária, já está numa forma muito complicada que muitas vezes é difícil de salvar.
E como é que nós podemos prevenir a malária? Muitas vezes nós dizemos que a prevenção da malária é que nem música para os nossos ouvidos, porque todos nós já sabemos, mas nunca é demais reforçar essa mensagem e ensinar ainda mais as nossas populações sobre as formas de prevenção da malária. Ok. Esta é uma daquelas músicas que precisa de ser cantada todos os dias e este é o trabalho do programa da malária, dia após dia, através das palestras que fazemos nas unidades sanitárias, através das palestras que passamos nas rádios, nas televisões. Nós temos sempre feito menção a estas medidas de prevenção. Uma das formas de prevenção é evitar a criação de charcos e criadouros nas residências. Muitas vezes temos tido rios, temos tido sítios que conservam água parada. Estes sítios servem como grandes criadouros para o mosquito. Então temos que eliminar esses charcos à volta da casa, temos que eliminar o capim que fica à volta da casa, que também cria um ambiente propício para o desenvolvimento do mosquito. E por outro lado, temos que aderir àquilo que são as estratégias do próprio programa da malária. O programa da malária tem feito a distribuição de redes mosquiteiras, tanto massiva a toda a população, como a mulheres grávidas na consulta pré-natal. Mas o programa se ressente de alguma dificuldade da população em aderir a estas medidas de prevenção. Muitas vezes as redes mosquiteiras não são usadas corretamente